Vamos à palestra, né? Nada como uma bela música, né, para nos tocar, nos intuir, né? Francisco de Assis de Jesus Cristo. Então, a palestra que eu vou falar hoje, com a ajuda do plano espiritual, com a intuição, vai ser sobre a caridade, a importância da caridade, né? Eu fiquei pensando o que eu poderia falar e me chegou a essa importância, né? O porquê da caridade, né? Caridade é tudo, tudo é caridade, né? Desde quando tu acorda, como tu trata o teu próximo, a tua família, o colega de trabalho, como que tu olha pro necessitado que precisa de amparo, né? Isso é amor, isso é caridade, isso é a melhor coisa que tem, né, pessoal? Então, todos os ensinamentos, todas as palestras que eu venho trazendo, eu trago o ensinamento de Jesus e Espiritismo, né? Por quê? No Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar que Deus nos mostrou 3 revelações. Primeiro, por Moisés, pelo Antigo Testamento, pelos 10 mandamentos, né? O segundo, por Jesus, e o terceiro, pelo Espiritismo. Cada verdade foi dada numa época que a humanidade estava mais preparada, né? É que nem um pai conversar com o filho, né? Não pode chegar e falar tudo. É conforme a idade vai chegando, ele vai falando, né? E Jesus, eu não sabia muito sobre ele e comecei a estudar, né? E desde então, ele tem me tocado e, como o apóstolo Paulo falou, já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Quando a gente começa a botar o Evangelho, estudar bastante ele e tentar entender todas as verdades que Jesus quis nos mostrar, a gente muda completamente. E Jesus, na verdade, ele é a caridade em pessoa. Desde quando ele começou os trabalhos, ele se doou por inteiro, que até se entregou ao seu próprio corpo, né? Ele amparava todos que iam até eles, todos que eram esquecidos na época, né? Então, vamos começar a falar. Eu vou começar pelo Espiritismo. Jesus ele não podia contar toda a verdade, né? Então, ele aumentava as coisas. Como é que era no Antigo Testamento? Era muito... Como é que eu posso falar? Ele ameaçava qualquer coisa, ele queria expulsar o mal da terra. Então, se tu era pego no ato de adultério, tu era morto a pedradas, né? Se o filho ou a filha ofendesse o pai e a mãe, ele tinha direito de levar até os sacerdotes e matar os filhos. Ele inventou regra, tudo para tentar expulsar o mal da terra, o Moisés, né? E Jesus veio com mais amor sobre isso, né? Então, Jesus pensando, o que eu posso falar para esse pessoal que está mais acostumado com o temor de Deus, para tentar entender e começar a praticar caridade. Então, Jesus ele vem e traz essa parábola aqui, ó. Ele fala assim, ó, quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, ele se assentará no trono celestial e com todos os anjos. Então todas as nações serão reunidas diante dele e ele separará umas das outras pessoas, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele então falará às pessoas que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Está prometendo o céu, né? Por quê? Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive preso e vocês foram me visitar. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Então justos lhes falarão naquela hora: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, ou necessitando de roupas e te vestimos, ou enfermo e preso e fomos te visitar? Então Jesus lhe dirá naquela hora: em verdade vos digo, o que vocês fizerem a algum dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então ele falará aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e não me vestiram. Estive preso, enfermo e vocês não foram me visitar. Então eles falarão, quando isso se sucedeu, que vocês deixaram de fazer, algum dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que deixaram de fazer. Muitos pegam essa parte ali como que Jesus ia voltar, né? Mas não acredito que Jesus vai voltar. Ele está tentando aumentar as coisas para o pessoal levar a sério a mensagem. Jesus já veio e já falou tudo que todo o conhecimento, todo o que nós precisamos seguir para seguir o caminho que leva a Deus, né? E está tudo na Bíblia, então não tem o porquê que ele voltar. Ele aumentava as coisas. Em várias das passagens dele, ele fala nesse tom, né? Então, pessoal, eu tive fome e vocês me deram de comer. Aquele irmão necessitado que estava pedindo a esmola lá, que ele está com fome e com sede. A toda hora nós damos notícias de nós mesmos. E aí, vamos recusar o alimento? Daí o amor é o companheiro predileto daquele que serve. Então a gente não pode julgar, a gente dá com amor, né? E outra, se a gente tem algum parente, então a gente está sabendo, tem algum parente que está desempregado, não tem mais, está passando por dificuldade. Ali, depois do que vocês ouviram hoje, a gente fica convidado a ajudar. A gente não sabe do dia da manhã, a vida é um ciclo, às vezes a gente está no bom e às vezes está no ruim, né? E como é ruim ficar no hospital, não é ruim quando a gente está enfermo. Eu fiquei 1 dia e meio ali no final do ano por causa de uma cirurgia e é uma situação bem difícil. Como é bom uma visita de alguém para nos alegrar, né? Ou preso. Quem de nós pode julgar o irmão que vai ser preso, que comete o mal? Jesus fala para a gente ter misericórdia deles. Que atire a primeira pedra quem nunca pecou. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Jesus ensinou o perdão, a misericordiosa. O que Jesus, no livro dos Espíritos, qual é a forma da caridade conforme Jesus? Tem uma pergunta. Jesus responde assim, que a benevolência para com todos, indulgência para a fraqueza dos outros e perdão. Eu falei 3, nenhuma envolve dinheiro. A gente tem que ter benevolência, querer o bem de todo mundo. A gente tem que sentir, a caridade primeiro é sentida, depois vem o ato. Indulgência para a fraqueza dos outros. O que é isso? É o não julgar, pessoal. A gente não pode julgar o outro. Tem uma frase no Evangelho segundo o Espiritismo que é muito boa, que é assim, sede severos convosco e indulgente para a fraqueza dos outros. Esta é uma máxima da santa caridade, bem poucas pessoas a praticam. Todos tendes maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Porque então se tornais tão clarividentes para com próximos e tão cegos para consigo mesmo? A gente não pode julgar o próximo, a gente tem que ter amor sempre. Quem tem tempo de jogar pedras nas pessoas não tem tempo para amá-las. É feio a gente julgar o próximo. Toda vez que eu julgo alguém, eu estou me colocando numa posição de superior e a outra de inferior. Olha só aquela criança lá, os pais não sabem educar, faz o que quer. O que eu estou querendo dizer? Olha só como eu sei educar os meus filhos. Meus filhos não são assim. Não julguei, senão serei julgados. Quando vê o teu próximo filho, o teu filho vai ser assim. Aí tu vai falar o quê? A gente tem um hábito muito feio de julgar e falar mal dos outros. Chico Xavier nos falou que nós não conseguimos ter 5 minutos de conversa sadias sem falar alguma coisa que não presta. Sem falar mal do outro ou conversas que não agregam nada. Então, no melhor das hipóteses, que a gente fica no nosso silêncio, né? Que o silêncio é o companheiro predileto dos sábios e a falácia, a dos tolos. Eu era um cara que falava muito, tinha muito bom humor, usava da alegria com tudo, mas esse bom humor, ela afere as pessoas. Que às vezes tu vai usar um bom humor e tem uma pessoa que não está legal aquele dia. E aí como é que vai ficar? Então, o bom humor parece que é bom, mas não é. Então, na dúvida, fiquemos mais na nossa, né?
Então, vamos mais para Jesus? O maior ensinamento de Jesus sobre caridade, a mais pura de todas, qual que é? A do bom samaritano. Vamos lá? O mestre da lei, querendo pôr a Jesus à prova, fala assim, o mestre da lei era um cara muito estudado do Antigo Testamento, né? Ele era o top, assim, vamos dizer. Então ele chegou assim, mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? A vida eterna é o céu, vamos dizer, né? O foco, né? Então, Jesus falou, como ele era muito sábio, ele falou assim, o que as escrituras sagradas dizem, o que você entende sobre isso? Daí ele falou assim, bom, amar a Deus, amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a vossa alma e com todo o vosso entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus falou, você está certo. Mas quem que é meu próximo? Ele perguntou, né? Daí Jesus conta do bom samaritano. Antigo Testamento, 10 mandamentos. Jesus resumiu os 10 mandamentos com 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Qual que é a palavra? Amor. Quem ama não julga. Quem ama perdoa. Quem ama, ama. Não espera recompensa. Não espera nada. Só continua servindo. Então Jesus falou assim para ele, né? O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. E no meio do caminho, o caminho conta muito como é a nossa vida do berço ao o túmulo, né? A nossa jornada. Tem muito na Bíblia sobre o caminho. Então no meio do caminho, os assaltantes vieram e assaltaram ele, e deixaram ele sem roupa e espancaram, deixaram quase ele morto, né? E seguiram, né? Só que vindo uma pessoa no mesmo caminho, um sacerdote. E quando ele viu, ele tratou de passar pelo outro lado da estrada. Como é que a gente é quando a gente vê um mendigo necessitado precisando de amparo? A gente, às vezes, vai para o outro lado da estrada. Jesus não falou naquela época, e até hoje a gente vê isso. Porque a cena nos constrange, nos faz sentir mal, né? Porque a gente não quer ajudar, a gente não tem tempo, né? E naquele mesmo caminho veio um levita também. E também tratou de passar para o outro lado. Os dois tinham prioridades, né? Estavam com pressa, né? Tudo bem. Mas naquele mesmo caminho veio o bom samaritano, veio o samaritano. E quando ele viu, ele ficou com pena dele. É isso que nós devemos ter. E chegou perto dele, e quando chegou perto dele, ele tratou de limpar as suas feridas. Então limpou suas feridas com azeite e com vinho. E amarrou as feridas, né? E as enfaixou. E depois botou ele no próprio animal dele e levou no próxima pensão mais perto. E cuidou dele. No outro dia ele deixou 2 moedas para o dono da pensão e falou assim para ele, cuida ele de mim. Quando eu voltar, eu vou te pagar o restante que tu cuidou dele. Daí Jesus termina para ele, quem que é o próximo do Senhor que foi espancado? O samaritano. Então nos colocamos na posição do samaritano. Não é bom alguém vir para nós interceder e nos ajudar? Ou a gente vai ser egoísta e vai sempre passar no outro lado da rua? A gente tem mania de estar sempre em compromisso, sempre atrasado, sempre isso. Sai um pouco antes de casa. Deixa já um dinheiro no teu bolso para ajudar o próximo. Não tem dinheiro, mas um sorriso, uma gentileza, um bom ânimo. Ou tu reúne o pessoal para tentar ajudar. A gente tem que... Qual que é as 2 maiores chagas da humanidade? O orgulho, o egoísmo. Esses 2 a gente tem que fugir o quanto mais longe. Ah, eu vou te ajudar, mas vê lá o que tu vai fazer, né? Com o dinheiro que eu vou te dar. A gente não é assim? Ah, eu te ajudo, né? Mas vê lá, né? A gente está julgando. Quem julga não tem tempo para amar. A gente tem uma mania muito feia, que eu vou acrescentar um outro, que é o de reclamar. Quantos de nós reclama por tudo, tudo. Reclama, fala mal. Vai adiantar alguma coisa? Reclamar? Não adianta reclamar.
E daí tem gente que se escandaliza, né? Vê alguém necessitado e já quer se escandalizar. Quem se escandaliza ou reclama não está pronto para o trabalho. Vamos falar caridade. O que precisa para a caridade? Qual que é a primeira virtude de todas? A humildade. O que Jesus falou sobre humildade? Os apóstolos, os discípulos estavam tudo próximo dele e eles queriam pegar uma parte do reino de Deus. Então, em seguida, vinham eles querendo disputar quem que ia ser o mais importante dentre deles. A gente sempre quer ser o mais importante. Que Jesus, até uma mãe do Tiago, apóstolo Tiago e o João chegaram querendo falar para eles, para que Jesus, quando conseguiu o reino de Deus, que os dois filhos tivessem um à sua direita e outro à sua esquerda, né? A nossa mãe que é o melhor de nós, né? Daí o que Jesus falou? Falou para eles, reuniu eles e falou assim, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os maiorais mandam neles, mas entre vocês não pode ser assim. Gravem essa frase. Quem quiser ser o mais importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Quem que é o mais importante? É o que está sentado à mesa ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas eu sou aquele que serve. O mais importante deve ser como o menos importante. O que manda deve ser como o que é mandado. Jesus nos ensina isso. Por exemplo, esses almoços de igreja, quem que participa? Não é bom tu estar lá e querendo ajudar todo mundo reunido para conseguir dinheiro e praticar caridade? É uma sensação muito boa. E Jesus também falou outra parte assim, ó, reparando como as pessoas procuravam os melhores lugares para sentar-se à mesa, né? No casamento, né? Jesus falou assim para eles, quando você for convidado ao casamento, não senta-se no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante que você seja convidado e fale assim para você, deixe esse lugar para esse aqui. E aí você ficará com muita vergonha. Mas pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar. Porque pode ser que ele fale assim para você, deixe esse lugar para você, né? Isso será uma grande honra para você. Outra frase, porque quem se engrandece, se orgulha, será humilhado, e quem se humilha, será engrandecido. Essa que é a frase. Como é que a gente se comporta numa festa de casamento, num almoço de domingo em casa? Tu ajuda a assar o churrasco, tu lava a louça, tu seca, tu ajuda a brincar com as crianças. Onde é que está a tua parte nessa história ali? Ou tu vai lá só comer, bebe e já vai embora? Humildade está em tudo, caridade é tudo. Ainda os apóstolos querendo dizer quem que era o mais importante, Jesus botou a prática para eles, quis mostrar a prática. Ele se fez como servo, se ajoelhou e começou a lavar os pés uns dos outros. E eles ficaram tudo constrangidos, né? E daí Jesus falou que compreendei vós o que eu vos fiz, vós me chamais de mestres, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo mestre laveis os pés uns dos outros, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façai-vos também. Essa é a humildade que Jesus nos quis ensinar. Se a gente tem que ser caridoso, a gente tem que ser humilde também. É a primeira virtude, né? Vamos falar do apóstolo Paulo, vamos puxar um pouco o espiritismo, que ele fala, depois de desencarnado, né? Sobre a caridade. Meus filhos, ele já desencarnado, então ele já tem o conhecimento que acontece depois da morte, né? E mesmo em vida. Então ele fala assim, meus filhos, desta máxima, ele já bota lá em cima, mais importância. Fora da caridade não há salvação, estão encerrados destinos nos homens na terra e no céu. Estão encerrados. Tu quer saber se tu vai morrer, depois de morrer, tu vai estar para um lugar melhor? Pratica a caridade. Ou no céu. Por quê? Porque na terra, a sombra desse estandarte, os homens viverão em paz.
a sombra desse estandarte, nesse foco, os homens viverão em paz. Porque a consciência vai estar bem. Tu vai estar praticando a caridade, tu vai estar com Jesus em você, né? E no céu, porque aqueles que houveres praticado na terra acharão graças diante do Senhor. Passai à direita, naquela parte, né? Então, porque essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida. Deserto da vida, berço ao túmulo. Levando o homem do deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão, que é o resultado que a gente quer, né? Ela brilha no céu como a auréola santa na frente dos eleitos. E na terra, ela se acha encontrada no coração daqueles a quem meu Pai dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume que espalham em torno de si. Nada exprime tão bem os pensamentos de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima: fora da caridade não há salvação. Levando o homem por guia, nunca se transviará. Não só fará que não fazes o mal, como fará que fazes o bem. Vamos para Francisco de Assis, já que foi tocada uma música. Francisco de Assis, eu assisti todos os filmes, não faz um ano. Tem uns 4 ou 5 filmes bem antigos, mas é um mais lindo que o outro, um diferente do outro. O cara que botou a prática do Evangelho de Jesus Cristo 100% foi Francisco de Assis. Ele participou da Guerra Santa, participou de um monte de coisa e sentiu que estava faltando alguma coisa, né? Ele sentiu que estava faltando, daí ele começou a procurar Jesus, né? E começou o trabalho na caridade, ajudar o próximo, tudo bem. E numa das peregrinações com ele e os discípulos, eles foram conseguindo ficar num lugar, numa estalagem de um português, né? E começaram a fazer sobre a humildade de Jesus, lavar a louça, limpar a casa. E a mulher lá começou a falar assim: ó, não precisa fazer isso, vocês são filhos de Deus, é uma grande alegria, não precisa fazer isso. Mas Francisco de Assis era humilde, né? O que o Francisco de Assis falou? Senhora, os teus sentimentos estão iluminados pelo amor de Deus. Contudo, eu quero que todo mundo saiba dessa casa que o trabalho, ouçam bem, o trabalho que a caridade é servir, é não julgar, tudo é uma palavra só. Que o trabalho, para nós, é força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. É força. Quem que está desanimado? Quem que está meio perdido na vida, não sabe o que faz? É força que alivia a consciência. Quem que fez o mal, pecou e está meio assim? Força que alivia a consciência e desata a alegria no coração. Onde é que está a alegria? Não estou sentindo alegria? Está em quem pratica a caridade. Força que alivia a consciência e desata a alegria presa no coração. O primeiro dever do homem deve ser o trabalho, que com alegria é a oração das mais festejadas pelos anjos. O homem que trabalha sem alegria não sente a manifestação da vida e perde a oportunidade de sentir, de conhecer a Cristo, que não é senão Jesus Cristo, que está dentro de nós e fora de nós. Então, por caridade, deixe nós continuar o trabalho aqui. O Francisco de Assis falou isso. E tem mais alegria do que servir? Tem mais alegria do que ser útil? Tem pessoas que começam, vou botar, por exemplo, avós que cuidam dos netos, daqui a pouco não cuidam mais e perde aquele foco e daqui a pouco está parada. Inchada sem uso, ela enferruja. Tem senhores, vamos botar velhos, mais idosos, que daqui a pouco perde a companheira, perde o foco, perde com quem estava sentindo a vida, não dá um ano, já morreu.
que a caridade quer nos mostrar? Que ela é o nosso guia, ela é o nosso foco. Ela que deve nos manter. O que Jesus falou? Quem quiser vir após mim... É muito fácil falar que eu sou cristão, que eu sou Jesus, mas Jesus deu conhecimento, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Esquece a si mesmo, é buscar alegria nos outros, é para trabalhar na caridade. Esquece a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não reclame mais da vida, aceita a vida. Vai trabalhar na caridade e não reclama, seja corajoso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, esse o achará. Quem quiser ganhar, ir lá para o céu, receber um lugar melhor, tu vai perder a sua vida segundo o mundo, né? Porque tu vai pensar mais na alegria dos outros, né? Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. E quem por causa de mim deixar pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, por causa de mim, do evangelho, ganhará muito mais pai, mães, filhos, irmãos, irmãs. Nós temos um trabalho voluntário aqui. Eu tenho irmãs, eu tenho gente que tem idade para ser pai, tem idade para ser mãe, para ser sobrinho, sobrinha. E aí? Tem gente que pede, com todo o respeito do mundo, pede pai ou mãe ou filho. Tem mais pais e irmãos. Trabalha na caridade para tu ver. Perder um filho, tem um monte de criança em orfanato só esperando para um pai ou para uma mãe. Vai lá no lar de idosos, que tem um monte aqui em Caxias, em vários lugares, que eles estão lá esquecidos, muitos esquecidos que não estão mais em visita. Vão lá, apadrinham uma mãe e um pai. Esse que é o que Jesus quer dizer. Tinha uma parte que ele estava ensinando o pessoal, e pateiro lá falaram, tua mãe e teus irmãs estão ali fora, né? Quem que é meu pai? Quem que é meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu pai, que é meu pai, meus irmãos. O que Jesus falou lá na cruz para o apóstolo João, para a mãe dele? Eis a tua mãe, eis aí o teu filho. A gente tem que parar com essa mania. Isso é egoísmo. Só eu, minha mulher, só meus filhos. Tá aí o teu próximo. Qual que é os 12 mandamentos? Qual que é a maior virtude no livro dos Espíritos? O desinteresse pessoal. Esquecer a si mesmo. Daí, vamos continuar então falando sobre caridade, né? Tem uma parte lá, dá para comentar isso aqui também. Jesus fala assim, quando você for convidar, quando você não convides os teus parentes, vizinhos, irmãos para um almoço, para uma janta. É uma coisa assim, agora me fugiu o nome. Mas convidais os cegos, os coxos, os aleijados. E assim você receberá uma grande recompensa. O que ele quer dizer? Que se eu convido uns parentes, uns amigos, eu sei que eles vão me retribuir o favor. Isso não é caridade, isso é troca. Agora, se eu estou sabendo que tem um sobrinho, um parente ali que está passando por necessidade, faz tempo que não come churrasco, ou posso convidar para passar por um rio, ou uma coisa assim, isso é caridade, é se esquecer a si mesmo e buscar alegria nos outros, né? Isso que é caridade, né? Vamos... Deixa eu ver aqui... Jesus também fala, ele fala assim, quando deres esmola, não troques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa, mas tu quando deres esmola, que a tua mão esquerda não sabe o que a mão direita faz. Tem muita gente, por exemplo, político, vai praticar caridade só quando lhe convém, né? Esperando algo em torno. A nossa caridade não pode ser assim, é desinteresse pessoal. Essa que é a maior caridade que tem, né? Então Jesus nos fala isso, mas ele também fala assim, ó, deixai brilhar a vossa luz
para que todo mundo possa ver as coisas boas que vocês fazem. Tem muita gente que fica receoso, eu vou fazer, eu vou botar no Face, vou botar no YouTube, mas não, o pessoal vai achar que eu tô querendo me aparecer, mas tu tá fazendo com essa noção de querer se mostrar? Ou de repente tu tá fazendo para os outros possam ver que tu tá fazendo bem para estimular as outras pessoas? Se tu não tá fazendo isso, então pode continuar. As pessoas são muito tímidas. Por que reina mais o mal do que na terra? Porque as pessoas não têm coragem de praticar o bem, de se expor. O que a maioria das pessoas ficam tristes e tem depressão ou mais? Isso aí é desânimo. Falta muita coragem. Falta bom ânimo, né? Fazer uma palestra aqui, fazer um canal no YouTube, botar a tua cara nas redes sociais, precisa coragem. Muitos vão dizer, tá se aparecendo, mas e aí, daí eu vou me diminuir, eu vou perder a força do bem? Jesus fala assim, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que possa ver claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. O que Jesus falou? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos estão nela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos as encontram. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos quererão entrar e não vão poder. O que ele quer dizer? A maioria ainda está no caminho errado. A minoria trilha o caminho certo. A gente tem que ter, a maioria é o que? Futebol, festa, essas coisas que não agregam nada, e o bem e a caridade. Se o bem fosse mais praticado aqui na terra, o mal se encolheria e ia sair. Nós estamos trabalhando para isso. Mas por isso que Jesus nos convocou para sermos cooperadores de Deus, segundo o apóstolo Paulo fala. O Jesus, ele deu facilidades para os apóstolos deles? Ele prometeu paraíso, vida boa? Não. Os cristãos antigos eram mortos, eram perseguidos e mortos. Não foi nada fácil ser cristão antigamente. O que ele falou? Eu vos envio como ovelhas, no meio de lobos. Sejam como serpentes. Ele enviou para o trabalho, não enviou isso que Jesus quer nos mostrar, né? Então vamos falar um pouco mais de caridade aqui. 8h30? 8h30, então já deu, então. Então deu para entender um pouco, né, pessoal, do que o Jesus quer nos falar sobre a caridade, né? É um guia, é o que a gente tem que botar como pedestal e botar o nosso foco. Todos podem praticar a caridade. Se um cara escreve livros, ele pode doar para instituições ou botar porcentagens. Quem faz serão? Por que tu não pode doar um pouco do teu serão para o teu próximo? Para uma cesta básica? Mulheres que costuram, vão lá, né, nesses hospitais, eu já vi isso daí já, as mulheres costuram roupa para nenê para ir lá no SUS, para dar para as crianças. Todos podeis praticar a caridade. Então vamos levar isso como meta, como Jesus nos quer nos falar, e vamos evoluir todos, seguindo para Deus. Obrigado.